Questão 1. O paracetamol, empregado na fabricação de antitérmicos e analgésicos, tem essa estrutura. Então, quero que vocês dêem uma olhada, vou dar uma ampliada aqui. Isso é uma questão clássica de vestibular, né, gente? Aquela coisa de ele pedir para você reconhecer quais são as funções orgânicas presentes. Eu botei uma aula lá de funções orgânicas para vocês darem uma olhada. Quem não conseguiu acessar, depois vai lá, dá uma acessada para ficar bonitinho, né, para a gente poder fazer uma aula bacana. Então, é o seguinte, ele diz que é incorreto afirmar que entre os grupamentos moleculares nessa estrutura se inclui o grupo, então ele quer saber o seguinte, quem é que não está presente nessa estrutura? Aí a gente dá uma olhada aqui, deixa eu só pegar a caneta, pessoal, aqui do PDF. Chegando mais gente aí. O PDF aqui é um pouquinho diferente, a gente está chegando mais gente. Boa noite para o pessoal que está chegando aí, obrigado pela atenção. Tem um pouco que a gente não faz essa aula ao vivo, né, pessoal? A gente sempre naquela de gravação não é a mesma coisa, né? Bom assim ao vivo, que se vai tirar dúvida dali. Eu estou aqui só caçando a caneta. Mas não tem problema não. Daqui vamos falando, a gente vai falando, vai conversando. Gente, vamos ver quais são as funções orgânicas presentes? Primeiro vamos ver quais são as mais fáceis da gente identificar. Vocês observam que essa estrutura aqui é um anel aromático. Eu não sei se vocês conseguem perceber. E o que você tem vinculado ao anel aromático? Uma estrutura com nitrogênio e uma hidroxila. Uma das funções mais fáceis de você reconhecer é justamente essa que tem o anel aromático vinculado à hidroxila. Boa noite, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Tá? Então, o que vocês conseguem perceber, gente? Nessa estrutura, nós temos uma... Que função é essa? Opa! Está começando o jornal aí. Olha o microfone aí, gente. Então, o som vaza e fica doido para a gente, né? Mas vamos lá, voltando aqui. O que você consegue enxergar aqui? Eu tenho anel aromático com a hidroxila. Que função é essa? É o fenol, certo? Veja bem, ele está perguntando, e eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Na UERJ, ele pergunta. Estou vendo aqui. Opa, isso aí, Jeff. É o fenol. Mas veja bem, vocês perceberam, gente? Ele me perguntou qual é a função, e sim quais são os grupamentos. Existe uma diferença entre a função e o grupamento. O grupamento, no caso de orgânica, das funções oxigenadas, nós temos 3 grupamentos. Quais são os grupamentos? A hidroxila dá origem a nós o álcool e o fenol, que é a função que vocês estão vendo aí, correto? A carbonila, que é formada por um carbono com ligação dupla com oxigênio. Cadê você, meu? Tá difícil. Ah, tá aqui. Achei. Olha só. Isso aqui é uma hidroxila, tá vendo, gente? Então, ó, temos aqui a, vamos escrever, hidroxila. Beleza? Ele falou assim, quais grupamentos que não fazem, qual grupamento que não faz parte? Observe que nós temos um outro grupamento aqui. Isso aqui é um carbono, certo? E o que a gente tem ali? A gente tem um oxigênio, carbono, ligação dupla com oxigênio. Vocês sabem qual é o nome desse grupamento? Carbonila. Então, vamos escrever? Você pode, eu até esqueci de falar ontem, quando a gente tem esse tipo de aula com exercício, se você tiver a possibilidade de imprimir, seria legal. Carbonila. São grupos funcionais, que são diferentes de função. Enquanto a hidroxila forma o álcool e o fenol, a carbonila forma 2 funções. Que funções são essas, pessoal? O aldeído e a cetona, tá? O aldeído e a cetona, tá bom?
Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Observem que a gente tem, além dos dois, deixa eu apagar aqui, nós temos uma outra função aqui. Ó. Carbono com nitrogênio. Isso aqui é amina, tá, gente? Amina. Tá bom? Mas só que tem um detalhe. Observem que ele pergunta quem é que não faz parte. Observa que aqui aparece a chamada metila. O que seria a metila? Metila, esse prefixo met, cadê? Vamos escrever aqui, ó. Esse prefixo aqui, ó, met. Tá vendo isso aqui, met? Deixa eu apagar. É quando você tem um radical metilo, CH3. Mas veja bem, o radical metila ele tem que estar vinculado a uma outra cadeia carbônica. E o que a gente observa aqui no nosso caso? Isso aqui não é um radical metila. Você pode até chamar de radical metila, mas veja bem, observa o que ele faz. Ele está vinculado a um oxigênio e a um nitrogênio. Quando você tem isso, você tem o que a gente chama de quê? Preste atenção, gente. Está chegando mais gente aqui. Por isso que às vezes eu estou demorando para digitar um pouquinho, tá? A gente chama de amida. Então, essa estrutura ela tem hidroxila, ela tem amida, né? Aqui está chamado de amino, ela tem a carbonila, que é essa C dupla O. A única coisa que ela não tem é o radical metila, porque para ser o radical metila teria que ser carbono, o hidrogênio, 3 hidrogênios e outro carbono. Como ele está nesse conjunto completo, então a gente não considera isso aqui como radical metila. Então, o único que não faz parte dessa estrutura, tá bom? Sendo assim, qual é a alternativa correta, pessoal? Letra D, porque todos os outros grupamentos fazem parte. Ó, amino tem, carbonila tem, hidroxila tem. O único que não faz parte é a metila. Ficou meio confuso ou ficou claro, pessoal? Para eu saber, porque se tiver confuso, o que eu posso fazer depois com vocês? A gente pode fazer uma aula teórica. Eu tenho uma outra aula, inclusive, que eu ainda não postei no YouTube, de funções orgânicas mais completas, quando a gente fala de nomenclatura orgânica, entendeu? Então, caso vocês não tenham compreendido, depois eu boto essa aulinha de nomenclatura orgânica completa. Né? Dá o nome das cadeias carbônicas, tá bom, pessoal? Vamos para a segunda questão, da PUC. A PUC é bom, eu vejo vocês ficarem preocupados. Eu acho que travou aqui, gente. Lembrei. Eu vejo assim, às vezes, vocês no grupo preocupados, nervosos. Uma prova que vocês poderiam fazer é a prova da PUC. Sabe por quê? Porque na PUC você pode conseguir bolsa. Os cursos lá são excelentes. E, assim, de repente, você faz, até pela nota do Enem, você consegue aí, de repente, uma bolsa de 100% e fazer um curso de excelência, tá bom? Então, é sempre bom a gente fazer outros vestibulares, até para dar uma treinada, tá, gente? Vamos para a segunda questão, então? Questão 2. Nossos corpos podem sintetizar os aminoácidos em quantidade suficiente para as nossas necessidades. Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida, a não ser ingeridos outros 9, conhecidos como aminoácidos essenciais.
Aí aqui tem a estrutura de um aminoácido. E ele pergunta quais são as funções presentes. Não apareceu a pergunta aí, mas a pergunta é: quais são as funções orgânicas presentes? Quem é bom observador, tá? Eu vou mostrar uma coisinha para vocês no nome aqui. Amino. Vamos mudar a cor? Ácido. Vamos ver aqui agora? Toda vez que você tiver um átomo de carbono, isso aqui é um átomo de carbono, vinculado ao nitrogênio e apenas o nitrogênio, você já sabe que isso aqui é uma amina, ou melhor, um grupo amino. Vou repetir, carbono com nitrogênio sozinho é chamado de grupo amino, função amina. E olha o que a gente tem aqui, pessoal. Para quem não lembra, quem não assistiu a aula, opa, vamos voltar aqui. Seguir o padrão que está lá em cima. Ó. O que é isso aqui? Como é que a gente dá o nome nessa estrutura que você tem 2 oxigênios? Na verdade, não é que tem 2 oxigênios. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Fazer bem colorido. Toda vez que tiver um carbono com uma ligação dupla com oxigênio, a gente chama de, preste atenção, hein? A gente já falou isso na questão anterior, carbonilo. E toda vez que você vê o mesmo carbono, só que agora ele com uma hidroxila, isso aqui é uma hidroxila. Ó, carbono com OH. A gente chama de quê? Hidroxila. Opa, tem pergunta aqui no chat? Isso, carboxila, perfeito. Observem que por que é chamado de carbonila? Porque é a junção dos 2 grupamentos. O grupamento carbonila com a hidroxila. Carbonila com hidroxila forma a, vamos escrever aqui, moçada, carboxila. E a carboxila dá origem ao ácido carboxílico. Que na prova da PUC veio com o nome de ácido orgânico, porque os ácidos carboxílicos são ácidos orgânicos. Tá. Então, vamos ver agora o que fala a pergunta. Quais são as funções presentes? Aqui, gente. Ácido orgânico e amina primária. Quando ele fala amina primária, é porque é o seguinte, dá uma olhada aqui. O que é uma amina? Isso aqui é um átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio faz 3 ligações. Uma, vai acompanhando. 2, 3. Quando essas 3 ligações de nitrogênio são com hidrogênios, a gente chama essa estrutura aqui de amônia. Quando você tem um átomo de nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, você tem uma amônia. Quando essas amônias, quando na amônia esses hidrogênios são substituídos, ao invés de você ter um hidrogênio aqui, vou substituí-lo por uma cadeia carbônica, por um radical alquila. O que é um radical alquila? Pode ser um metil, etil, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, você chama de amina primária. Por quê? Porque só um hidrogênio foi substituído. Agora, se você substituir 2 hidrogênios, observe o que é. É um radical, uma cadeia carbônica qualquer, só que eu vou botar R'. Por que eu vou botar R'? Se eu botar R de novo, o aluno vai achar que a quantidade de carbonos do primeiro radical tem que ser igual ao do segundo radical. Não necessariamente. Você pode ter, nesse primeiro radical aqui,
2 carbonos e nesse aqui 3 carbonos. Ou pode ser um anel aromático? Então, observem, agora eu tenho 2 hidrogênios da amônia que foram substituídos e se transformaram em amina. Então, o que eu tenho na verdade? Eu tenho uma amina secundária. E se por acaso, vamos lá, nós tivermos aqui um terceiro radical, R, 2 linhas. Observa, os 3 hidrogênios foram substituídos. Então, a gente tem uma amina terciária. Então, esse conceito o Ergio cobrou até um tempinho atrás, mas já tem um tempinho que ela fala de amina primária, secundária e terciária. Mas, de qualquer maneira, a gente fica esperto em relação a isso. Tá bom, gente? Então, na 2, alternativa correta, letra D. Aí a gente chega na UERJ. Vamos fazer agora as questõezinhas de UERJ. Questão 3. Algumas algas marinhas produzem polifenóis. A gente já vai vendo aqui, ó. Vamos lá, vou sublinhar aqui. Ó. Fenóis. A gente falou agora há pouco de fenol, né? Para defesa contra predadores herbívoros. Analise as fórmulas abaixo e representam diferentes substâncias químicas. Nós temos aqui 4 substâncias químicas. A pergunta que ele faz é o seguinte: quais delas representam polifenol? Observe que, novamente, a pergunta não saiu. Mas quais dessas 4 aqui representam um polifenol? Quer dizer, primeiro, o que é um fenol? Vamos relembrar? É quando você tem um anel aromático. E ó, isso aqui é uma estrutura aromática. Todos concordam? Isso aqui é a estrutura aromática. Essa aqui também é uma estrutura aromática. Essa aqui não é uma estrutura aromática, porque para ser estrutura aromática, ou você tem esse círculo no centro, ou você tem aquela estrutura que vocês já viram, e eu vou mostrar aqui no outro aqui, ó. Ó, tem que ter uma ligação dupla aqui, preste atenção. Aí você pula para simples, outra dupla, você pula para simples, outra dupla. Observem que as ligações duplas estão o quê, pessoal? Alternadas. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Então, nesses 2 casos, você tem aneromático, tá? Então, aqui não é aneromático e nem essa aqui é aneromático. Sobrou as 2 aqui. Qual delas é um polifenol? Veja bem, para você considerar fenol, o aneromático tem que estar ligado diretamente à hidroxila. Observem que aqui a gente tem isso, ó. Aqui é o carbono do aneromático. Ele está diretamente... Opa, peguei uma coisa errada aqui. Ó. Diretamente ligado à hidroxila. Assim como esse carbono é do aneromático, está ligado à hidroxila. Assim como esse carbono do aneromático está ligado à hidroxila. Então, você tem um polifenol. São muitos fenóis. Então, qual dos 4 representa a fórmula de um polifenol? Qual é a alternativa, moçada? É a letra D. Opa! O pessoal está acertando aí. Gente, não precisa ter vergonha de falar, de perguntar. Fiquem à vontade. Muito bem. Se o pessoal não gosta de responder, eu vou começar a fazer aposta aqui. Valendo um encarte do Magazine Luiza. Só o encarte. Você pega o encarte, eu te dou o encarte, mando para sua casa e você vai lá e compra o que você quiser no Magazine Luiza. O pessoal está com vergonha de fazer pergunta aí, não precisa ter vergonha não, gente. Aqui, a gente tem a aula, é uma aula. Entendeu? O objetivo é a interação. Por quê? Na aula gravada, você já tem como tirar dúvida, né, com o professor. Aqui não, aqui o papel é esse, vocês perguntem mesmo. Errar, a gente pode errar aqui, a gente não pode errar quando? No dia da prova, correto? Então não tem problema nenhum, não, tá bom? Vamos fazer mais uma questão. Vamos lá. Questão 4. Vamos lá. Está chovendo por aí onde vocês moram? Só para... Enquanto a gente ajeita aqui, questão 4. Está chovendo aí, pessoal?
Não. Mora onde, Rafa? E bota aí onde vocês moram aí, só para a gente saber. Isso, o Jefferson, pode ser chamado de anel benzênico, porque o nome e o PAC do anel aromático é benzeno. Então, por isso que a gente chama de anel benzênico. E é chamado de aromático porque ele tem um cheiro forte característico. Jacarepaguá, Marcela é minha vizinha, mora no Nova Iguaçu também. Somos cria daqui, Paracambi. Eu dou aula em Paracambi, Rafa. Dou aula no passeio ali. Zona Norte chovendo. Está descendo o RJTV, né? Dando as notícias aí. Onde é que está chovendo? Chama o comandante Hamilton aí, me dá imagens aí. Meu Deus. Vamos lá, meu povo. Então, para a questão 4. Uma questãozinha. Opa, que bom, Rafael. É muito bom de estudar e trabalhar. Eu gosto muito de lá. Vamos lá. Então, a questão 4 é uma questão do Enem. Vocês vejam bem, vocês estavam chorando, reclamando de textão do Enem. O Enem sempre teve textão. Essa questão é de 2009. 2009. Então, textão sempre teve no Enem. A prova do Enem, ela ficou até mais difícil. A partir de 2014, ali, o sarrafo subiu bem. Por isso que eu falo para vocês focarem apenas na prova. Preocupem-se com a prova, tá, gente? A gente fica aí com essas discussões e isso não leva a nada. Então, vamos lá. Vamos fazer a questão clara. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a nossa saúde, né? Óbvio. As moléculas, deixa eu botar aqui o spotlight. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternâncias entre ligações simples e duplas em uma molécula. Outra propriedade das moléculas é apresentar em uma das extremidades uma parte apolar. Aqui agora, pessoal, parte apolar. Quando uma estrutura é apolar, você pode ter certeza que ela vai ser hidrofóbica. Ela não vai se misturar com a água. E, óbvio, um protetor solar não pode se misturar com a água. Porque se um protetor solar se misturar com a água, no primeiro mergulho que você der, ele sai na água. Então, o objetivo não é esse. Uma parte apolar. Ele falou de anel aromático, de ligações conjugadas. Vai prestando atenção nas informações que ele te deu, tá? Vamos seguir adiante. Aqui, dizendo a parte apolar. Por reduzir a solubilidade do composto em água, que impede sua rápida remoção de quando contato com a água. Aí vamos lá. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa dos protetores solares? Eu vou diminuir aqui o tamanho para a gente tentar enxergar todas as estruturas. Acho que dá para diminuir mais um pouquinho. Que aí depois a gente amplia, a gente vai eliminando. Ele falou que tem que ter anel aromático, correto? Então, olha só, vocês concordam comigo que eu posso eliminar a B? A B não tem anel aromático. Vocês concordam, gente? Confirma aí no chat. Sim, né? Então, olha só. A letra C não tem a carbonila, que é aquela estrutura que eu falei para vocês de C do prole. Falou que tem que ter carbonila. Eu posso mandar C embora também. Todos concordam? Eu posso mandar a letra A também. Sabe por quê? Isso aqui é carboxila e não carbonila. Então, eu mando para o saco também. Aí, olha que interessante. Eu vou ampliar agora. Sobrou a D e a E. Lembra que ele falou... Perdão, meu microfone caiu aqui. Desculpa, gente. Lembra que ele falou
que tem que ser conjugado, e conjugado é alternância entre ligação dupla e tripla. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ó. Aqui está a ligação dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. A alternância está só dentro da neuromática. Observa que fora não tem alternância. Mas olha a letra E. Vai acompanhando. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Aí, quando você pula para fora da neuromática, tem uma simples, não tem? Aí, o que vem depois? Ó, a dupla aqui. Então, nessa parte que eu vou desenhar de verde, está a conjugação. Ó. Deixa eu apagar aqui. Agora o desenho. Essa estrutura aqui é a conjugação. Tem a carbonila. E onde que está a parte apolar? Toda vez que você tiver uma cadeia, uma parte, dá uma olhada nessa estrutura aqui de azul. Sabe quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 carbonos. É muito carbono. À medida que você aumenta a quantidade de carbono, sua cadeia vai ficando menos solúvel em água. E esse carbono aqui, que eu vou botar de preto, é um carbono terciário. Então, se você tem uma cadeia com muito carbono e carbonos terciários, isso faz com que sua molécula seja apolar. Então, a letra E tem todas as características. Tem o anel aromático, tem conjugação, tem grupo carbonilo e tem a parte apolar. Então, por isso, a alternativa correta é a letra E. Tá bom? Vamos lá. Porque vocês sabem que no Zoom é tempo, né? O tempo é mais curto. Vamos lá. Vamos fazer assim. O Programa Brasileiro... Gente, se não entender, manda mensagem aí. E se for o caso, daqui a pouco eu renovo o link, igual a gente fez da outra vez, vocês lembram? A gente fechou esse link e abriu outro para encerrar a aula, pode ser? Tá? Desculpe esse transtorno, mas o Zoom é a única ferramenta que eu estou conseguindo trabalhar aí. Legal, tá bom, gente? Vamos lá. Show, vocês são demais. Vamos para 5, então. A gente faz assim que renova o link, beleza? Eu vou pedir para vocês se manterem firmes aí, que é rapidinho. Obrigado, gente. Vamos lá. Povo bom. Vamos lá. O Programa Brasileiro de Produção de Etanol já despertou interesse de várias nações. O etanol, além de ser uma ótima alternativa de combustível, também é utilizado em várias aplicações industriais, como, por exemplo, a produção de etanoato de etilo, um flavorizante de larga aplicação. A forma estrutural plana de uma substância que possui a mesma, aí eu já vou dar uma sublinhada aqui, ó, fórmula molecular do Oeste. Quando ele fala fórmula molecular, é a mesma quantidade de carbonos. A gente ainda não entrou em nomenclatura, mas alguns já estudaram. Então, vou dar uma dica. Ele quer saber uma substância que tem a mesma fórmula que essa substância aqui. Como é que você enxerga isso? Vamos lá? Olha só. Nesses dois prefixos aqui, ó. Esse prefixo et indica a quantidade de carbonos da cadeia. Observem que ele aparece 2 vezes. Então, significa que minha cadeia tem 2 carbonos do et e 2 carbonos do outro et. 4 carbonos. De novo, junto com essa aula gravada, eu vou postar a aula de nomenclatura orgânica. Caso vocês não entendam alguma coisa da nomenclatura orgânica, manda para mim a dúvida que eu respondo. Demora, mas eu respondo. Estou de férias agora, um pouquinho de férias, né? Porque eu trabalho em 2 escolas. Eu trabalho em cursos, né? Trabalho em 4 cursos e 2 escolas. As escolas ainda estão em aula de recuperação. E semana que vem os cursos começam com os projetos UERJ. Mas eu vou ter tempo para responder vocês. Não se preocupa, não. Então, lá na nomenclatura, cada prefixo indica uma quantidade de carbonos. Por exemplo, se forem 3 carbonos, prop. Se forem 4 carbonos, but. E vai ter uma aula bonitinha para vocês lá, tá bom? Então, se liga só, gente. Presta atenção aqui. Ele quer saber quem tem a mesma fórmula molecular. Então, a primeira coisa, o que a gente vai caçar? A gente vai caçar a molécula que tenha 4 carbonos.
dentre as alternativas. Observem que a primeira, vamos riscar aqui, ela tem 2, 3, 4 carbonos. E todas as outras também têm 4 carbonos. Ele falou, ih, mestre, ferrou, hein? Não ferrou não, pessoal. Por quê? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Tudo em orgânico, eu acho que a próxima questão já fala disso, é o tipo de função que você tem. Dá uma olhada aqui, o sufixo diz tudo. Ato de ila. Isso é um éster. E o éster tem 2 oxigênios. Tá? O éster tem, pessoal, 2 oxigênios. Então, o éster tem 2 oxigênios. Então, a charada para você matar está aí. Ou seja, o que você teria que fazer? Qual é a função? Qual das cadeias aqui vai ter 2 oxigênios? A partir do momento que tem 2 oxigênios, tem a mesma fórmula molecular. Vou dizer para vocês, tá aqui, ó, bonitinho, rapaz. Olha os 2 oxigênios aqui. Observem que as outras não têm 2 oxigênios. Então, essa tem os 4 carbonos, e além dos 4 carbonos, tem os 2 oxigênios. Então, a alternativa correta é qual? Letra A. Deixa eu abrir um parênteses. Que assunto é esse que a gente estuda em orgânica? Isomeria, um dos assuntos que mais cai na UERJ. Quem já fez prova de UERJ, quem já estudou prova de UERJ, sabe que esse assunto é extremamente importante, tá? Então, vamos ficar atentos, porque esse assunto vai ser recorrente, tá bom? Pessoal, então eu vou renovar o link ali, tá? E a gente já volta aí para fechar a aula, tá bom? É o tempo de eu fechar aqui. Oi, tem pergunta? Então, o Jefferson, o éster é o etanoato de etila. Essa letra A aí, o cara é um ácido carboxílico. Eu já vi que você tem uma base boa. Ácido carboxílico e éster formam isômeros de função. Eu não sei se você já estudou isso. Já estudou isômeros? Ah, tá. É um assunto que a gente vai ver também. Né? Apesar de que a nossa próxima aula ao vivo não vai ser moleza, não, vai ser estequiometria. Então, prepara o seu coração aí para emoções fortes. Daqui a 15 dias. É isso aí, Marcela, pode chorar. Já compra o lencinho de papel, chora, pede para sair 02. Quem quer passar, não tem essa. Desafio é desafio. Vamos superar, gente. Vamos embora. Não é não? É isso aí, Gabi. Pô, aqui é Nova Iguaçu, aqui é quebrada, irmão. Eu vou renovar o link, tá, galera? Vai desconectar agora, valeu? Até daqui a pouco.